Oi, gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu me chamo Tamara e eu sou a dona desse canal há muito tempo atrás, né? Mas hoje eu vim aqui gravar esse vídeo pra vocês e eu quero contar algumas coisas que têm acontecido durante todo esse tempo que nós ficamos fora do canal, né? Muita coisa aconteceu. Então eu gostaria de gravar esse vídeo especialmente pra você que já seguia a gente, que tinha um carinho pelo nosso canal, né? Então, pra quem não me conhece, eu sou a Tamara, tenho 26 anos, sou mãe e esposa. E hoje eu decidi gravar esse vídeo pra você que é mãe, né? Há muito tempo eu criei esse canal justamente pra poder compartilhar um pouco sobre a minha maternidade. Depois que eu tive a Jade, eu gostaria muito de ter deixado o canal muito mais ativo do que eu deixei. E hoje já se passaram mais de 2 anos que a gente tem esse canal ativo. E hoje eu decidi gravar esse vídeo pra você que é mãe. Então, se você não é mãe, pode ficar nesse vídeo. Mas se você é mãe, assiste até o final, porque eu gostaria de vir aqui abrir um pouquinho meu coração a respeito de todos esses anos, de quanta coisa que mudou na nossa vida. Então, se você tá afim de ouvir esse relato, já fica nesse vídeo, tá bom? Como eu falei, gente, eu criei o canal há 2 anos atrás, ou até um pouco mais, eu não vou me recordar muito bem. E nele eu descobri tudo, pessoal. Eu tinha gravado no começo como um hobby mesmo. Pra quem não sabe, eu tinha perdido a minha mãe assim que depois de um tempo que eu criei o canal, pra ser uma distração pra mim, pra ser algo que eu pudesse fazer, que eu me sentisse bem. Eu sempre gostei dessa área de edição, de vídeo. Muitos trabalhos que eu tive na vida foram bem parecidos com essa área, né? Então eu sempre gostei, sempre fui muito boa em editar, sempre fui muito boa em criar muitas coisas. Então o canal foi uma porta de escape pra mim naquele momento. Depois a gente descobriu que ia sermos pais, eu e o Juan, né, pra quem conhece. A gente descobriu que nós teríamos a Jade, tá tudo compartilhado aqui no canal. Então se você não viu, não conhece a nossa história, eu recomendo você a dar depois que você assistir esse vídeo, dá um pulinho lá nos outros vídeos que tem aqui, tem tudo que a gente conseguiu gravar na época, né? Com certeza é bem pouco pelo que a gente gostaria de ter gravado. Mas é isso, gente. Então, quando eu criei o canal naquela época, foi pra compartilhar exatamente essa maternidade, né? E hoje eu tô aqui com meu coração bem aberto pra falar pra vocês que se você é mãe, muitas das vezes o sentimento de culpa, ele toma muito conta da gente, né? Na época, quando eu criei o canal, era muito exaustivo pra mim gravar, pra mim poder cuidar da Jade, né? Porque na época o Juan trabalhava de noite e todos os dias ele ia trabalhar à noite. Então eu ficava a maior parte do tempo com ela sozinha, porque ele trabalhava à noite, então de dia ele tinha que descansar um pouco, né? Que ainda era bem pouco, porque ele me ajudava bastante com cuidar da Jade. E à noite era eu sozinha, né? Então, depois de um tempo foi ficando muito difícil pra gente conseguir conciliar tudo. Eu, no caso, né? Conciliar tudo. E aí eu decidi parar de gravar pro canal. E se passaram 2 anos que a gente parou de gravar pro canal, gente. E eu fui trabalhar em outras áreas, fui trabalhar fora. Trabalhei 4 anos, eu acho, 3 anos fora. Hoje a gente tem 4 anos. Eu comecei a trabalhar, ela tinha 1 ano de idade, eu fiquei até 1 ano com ela em casa. E hoje eu tô aqui gravando esse vídeo porque eu tenho a impressão que Deus, ele não nos dá o título de mãe pra simplesmente suprir nossos filhos com coisas materiais, sabe? Que o trabalho externo pode oferecer. E durante todo esse tempo fora, trabalhando fora, eu percebi que eu tava falhando como mãe, como esposa também. Porque é muito difícil, né, gente? A gente sabe que você ter filho, você ter que trabalhar fora, você ainda ter que cuidar da casa, mesmo tendo ajuda, a gente, só a gente sabe fazer isso de uma forma, né, mais tranquila, mais correta, sem ser aquela bagunça. E eu decidi vir aqui gravar esse vídeo justamente por isso. Pra dizer que se você é mãe, não tem problema você recalcular suas rotas quantas vezes foram necessárias, né? Não tem problema você, às vezes, encerrar algum ciclo pra você poder começar um outro, ou retomar um outro, como eu tô aqui hoje no canal do YouTube, gravando esse vídeo depois de tantos anos fora.
E não tem problema isso. Eu acho que a gente que é mãe, a gente tem um super poder, assim, de se reinventar, de autoaprendizagem, de uma forma, assim, que só Deus poderia dar pra uma mulher. E não tem problema você sentir culpa, porque muitas das vezes eu sentia muita culpa quando eu ia trabalhar fora. Eu via a Jade chorando e ela querendo ficar comigo. E muitas das vezes o final de semana passava assim, voando. A gente tinha que cuidar de tantas outras coisas que a gente não tinha tempo. Eu, no caso, não tinha tempo pra cuidar dela, né? A gente teve um estalo muito grande depois que a Jade sofreu um acidente com a peru escolar dela, né? Esse era o meu medo, gente. Desde o começo, quando eu trabalhei fora, a Jade sempre foi de perua, né? E acabou que teve esse incidente com a perua dela. E aquilo abriu minha mente de uma forma tão grande, porque eu falei, meu Deus, e se fosse o último dia que eu visse a minha filha, naquela manhã que eu saí pra trabalhar, e ela tava muito brava naquela manhã, eu lembro que eu fiquei muito chateada com ela, né, gente, a adulta da história tava bem chateada, porque ela tava bem estressada naquele dia. E eu lembro que eu fiquei muito estressada, porque às vezes as crianças, elas ficam estressadas sem motivo nenhum. E eu ficava, gente, mas como que ela tá estressada? Ela não tem que estar estressada, eu que tenho que estar estressada, eu que tenho que estar saindo pra trabalhar. Ela vai ficar num lugar seguro, num lugar bom. Não tem por que ela tá brava. E eu lembro que naquele dia eu fui trabalhar e ela tava bem chateada comigo, não quis me dar tchau e tudo mais. E depois que aconteceu esse acidente à noite, quando ela tava chegando da escola, eu fiquei pensando, poxa, hoje poderia ter sido o último dia que eu ia ver minha filha e eu simplesmente, eu não ia ter uma lembrança boa desse último dia, porque a gente tá tão no automático, às vezes a gente não para pra pensar, não para pra cuidar, pra zelar daquilo que Deus deu pra nós, né? E depois desse dia, gente, veio um estalo na minha cabeça de uma forma assim, eu preciso garantir o futuro da minha filha, eu também preciso exercer aquilo que Deus me deu. Eu acredito que a maternidade, Deus não dá pra pessoas que não têm essa capacidade. É claro que a gente não pode generalizar. Tem muitas mães que hoje em dia não merecem ser mãe, não tem aquele amor e carinho que muitas que desejarem um dia têm, né, com os filhos. Mas pra essas que eu tô falando, você que é mãe de verdade, que você ama o seu filho, que você sai pra trabalhar todos os dias e deixa ele com pessoas, escola, pra garantir um futuro pra ele, pra você que é esse tipo de mãe, não se sinta culpada. É importante você sempre pensar que tudo que você faz é pensando nos seus filhos. E hoje eu tô aqui, gente, porque eu estou pensando na minha filha, eu estou pensando no futuro dela. E a Tamara, que gravava esses vídeos antigamente, ela não existe mais. Eu comecei o vídeo, eu tinha 20 anos, eu acho, ou 21 anos. Hoje eu tenho 26 anos, são 4 anos que eu sou mãe. E a Jade é uma dádiva na nossa vida. Por mais que nossa maternidade não é perfeita, eu falo pra mim, gente, se você acha que a sua... Pode ser que você ache, né? Cada um sabe da sua história. Mas se você acha que a sua maternidade é perfeita, que ótimo, que você continue assim. Mas se você é aquela mãe que sempre acha que você pode melhorar, que você sempre acha que você tá falhando em algo e você quer ser melhor, não se sinta culpada em recalcular suas rotas, em você às vezes deixar pra trás, encerrar ciclos pra pensar no futuro, pra pensar lá na frente. E eu tô com esse sentimento guardado e eu gostaria de ter vindo aqui falar pra vocês isso. Espero muito que vocês possam acompanhar um pouco da minha vida, um pouco da minha maternidade, que foi sempre o que eu quis passar aqui no canal do YouTube quando eu criei. Eu queria que esse canal tivesse a minha cara, o meu jeito, que eu pudesse compartilhar e lá no futuro, como já aconteceu, né, da gente ter vídeos antigos e eu mostrar pra Jade, ela, era eu, né, o chá de revelação, ela viu o meu ensaio fotográfico, meu parto tá aqui, tá toda a nossa história de quando ela era nenenzinha, né? Então a gente hoje revê com muito carinho no coração e eu espero que esse canal seja um instrumento pra você que é mãe, porque é isso que eu quero compartilhar aqui. Um momento na nossa vida, toda mãe se sente assim, né? Com essa sensação que você precisa fazer um pouco mais. E às vezes o seu pouco é muito, então não ache que você tá fazendo pouco. Um pouquinho em cada dia, gente, já é muita coisa. Hoje eu tô dando um passo muito extraordinário na minha vida. Eu saí do meu trabalho para poder me dedicar ao futuro da Jade e também para me dedicar à minha maternidade, que eu acho que é o essencial. Por último, eu queria aqui deixar para vocês não desistir dos sonhos de vocês. Eu, por alguns anos, desisti do meu sonho, que era construir algo muito extraordinário. Graças a Deus, a gente e o Juan
conseguimos construir muita coisa, fruto do nosso trabalho, mas eu sinto que faltava algo, sabe? Que você sente que Deus tem algo tão extraordinário pra você que você não consegue ficar naquele pequeno espaço. Você sente que você precisa expandir, que você precisa crescer. E nisso também ajudar outras pessoas, né? E é isso, gente. Um grande beijo pra você. Muito obrigada por ter assistido até aqui. E sejam bem-vindos ao nosso canal.